O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos o 5º domingo da Quaresma. Vejam que ao longo deste tempo são 6 domingos que nos acompanham e nós já estamos indo, portanto, para o 5º domingo. Estamos próximos de celebrar a Páscoa do Senhor, um tempo importante, um tempo santo, um tempo onde Deus nos dá a graça de com Cristo oferecer a nossa vida para com Ele ressuscitar. A Igreja recomenda vivamente que neste final de semana sejam cobertas as imagens, os crucifixos, os quadros, enfim, todas as nossas imagens que remetem às coisas sagradas, para nos ajudar a fazer uma espécie de jejum dos olhos. E tudo isso tendo em vista a paixão do Senhor que se aproxima. Nesse final de semana nós lemos coisas tão bonitas. Além do Evangelho, nós temos a primeira leitura de Isaías, que nos faz um forte convite a olhar para frente. Diz o profeta: olha, não lembreis ou fiqueis aí recordando de coisas passadas. Não olheis para os fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Já é como que uma experiência de perdão que no Evangelho se torna bastante evidente, quando nosso Senhor, diante daquela pecadora caída, vai lhe dizer: olha, ninguém te condenou, o teu passado, não fique lembrando os fatos antigos, vai para frente, faça coisas novas, viva uma graça nova. E a Páscoa que estamos por celebrar, que também é a nossa Páscoa, é exatamente essa proposta de sair do pecado e caminhar em direção para a graça. E por isso então o Evangelho desse domingo nos ajuda muito diante dessa mulher que ali estava humilhada pelo seu pecado, foi completamente renovada por causa do perdão. Talvez você já fez a experiência da confissão nessa Quaresma, e se não fez, não atrase a sua confissão. Busque o sacerdote. Como essa mulher, prostrada aos pés de Jesus, reconheça o seu pecado, a sua miséria, a sua pequenez. Busque o perdão. Perdão esse que não é o olhar como era o olhar dos mestres da lei, dos fariseus, que trouxeram aquela mulher para lhe acusar, para lhe apedrejar, para dar uma sentença de morte. Nosso Senhor não nos olha assim no confessionário. Nosso Senhor não
não está para punir, mas antes sim abraçar e nos dar uma oportunidade de recomeço. Com isso, esse evangelho tão bonito, o Senhor ensina a todos nós a beleza de alcançar a misericórdia de Deus. Estavam ali, o evangelho é bastante ilustrativo, tinha escribas, tinha fariseus, e era uma oportunidade para testar a fidelidade de Jesus, diante da lei e tudo mais. Porém, para Jesus, foi uma oportunidade de revelar a atitude de Deus frente ao nosso pecado. E aí então, depois que todos se foram e Jesus escrevendo na areia, e um vai embora, outro vai embora, provavelmente escrevendo os pecados dos que estavam ali, não é? Por fim, sobrou duas realidades: a miserável e a misericórdia. Também assim, no confessionário é exatamente isso: o miserável, a miséria e a misericórdia de Deus. A experiência daquele perdão de Jesus reergueu essa mulher de um modo que nunca mais ela voltou a viver amores velhos, antigos. Pelo contrário, foi uma mulher renovada. Certamente dali em diante passou a seguir nosso Senhor e colaborar com os apóstolos, enfim, tornou-se uma grande santa, não há dúvidas. Ora, com esta mulher adúltera, nós podemos falar de muitas realidades. Primeiro, Israel, que de algum modo se prostituiu, não reconhecendo a glória do seu Messias. De outro lado, podemos falar também da igreja, nós, filhos de Deus, que com a nossa miséria, com o nosso pecado, tantas vezes também ferimos a beleza da instituição da igreja. Vale lembrar que a igreja é santa, é verdade, e nunca deixará de ser, porque é fundada por Cristo e Cristo é santo. Agora, da nossa parte, nós, por vezes, poderíamos ser um pouco mais fiéis ao Evangelho. As nossas infidelidades, as nossas covardias, as nossas incoerências, muitas vezes nos levam a um verdadeiro estado de prostituição diante de Deus. E é por isso que todos nós necessitamos do perdão, todos nós precisamos desse acolhimento. O Deus que é justiça é, antes de tudo, amor. Ele odeia o pecado, porque não cabe dentro de quem quer amar o ódio. E por isso ele odeia o nosso pecado, mas ele nos ama. O Senhor condena, pois, então, o pecado, nunca o pecador. Semana passada ouvíamos isso quando falávamos do filho pródigo, hoje falando da pecadora caída. E é por isso que também nós devemos ter a consciência e ouvir da boca de Jesus o seguinte: eu te perdoo, ninguém te condena. Agora vai e não tornes mais a pecar. O problema de hoje em dia é que as pessoas toleram o pecado e às vezes não toleram, depende da situação, ou pior do que isso, simplesmente dizem: olha, eu também não te condeno, eu não sou melhor do que ninguém, vai, faça como quiseres, pode viver como quiser e vai por aí adiante. Não, o Evangelho não ensina isso. O Evangelho é muito claro: quem ama quer uma vida nova, vai e não peques mais. Cuidemos nós. É verdade, nós não estamos nessa terra para criticar, para julgar e para excluir a ninguém. Aprendamos do Senhor Jesus a não condenar o próximo, antes sim, guardemos a proporção, tenhamos a bondade, tentemos ajudar, para então assim alcançar e ajudar na conversão, na nossa e de todos que Deus coloca junto de nós. A Maria Imaculada, peçamos, pois, que nos ajude e interceda por nós, pecadores arrependidos, agora e na hora da nossa morte. Que tenhas um excelente domingo e possas viver na presença de Deus. Quem sabe aproveite, esta pedagogia da igreja, cubra também as imagens da sua casa com um paninho roxo ou um pano que você tenha, guardar assim também o devido respeito nesse tempo santo de conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.